pergunta é, né? Que tipo de semente sou? Né? Encerro, creio eu que agora eu vou encerrar a série, são 4 ministrações de perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, né? A primeira foi, para que cavar? A segunda é, para que subir o monte? A terceira foi, em que começa a ser a nossa transformação, né? Aonde começa a nossa transformação? E agora, que tipo de semente sou? São perguntas que para nosso crescimento e amadurecimento espiritual nós devemos fazer no nosso dia a dia. E eu quero dizer que o Senhor me incomodou, já tem uns 10 dias, a falar acerca disso. Que tipo de semente sou? Porque nós temos 2 aspectos de semente na vida cristã. Você pode se posicionar como sendo a semente, que é o que eu quero mais enfatizar hoje, mas como você também pode ser o semeador. Mas para que antes de você ser um semeador, você se torne uma semente boa. Mas para que nós sejamos uma semente boa, nós precisamos passar às vezes por alguns processos da qual nós não estamos preparados e convictos para nos tornarmos uma semente boa. Uma semente que dará muitos frutos e após isso se tornar você um semeador. William, por que você fala depois que eu dar muitos frutos eu posso ser um semeador? Vamos pensar aqui, adiantando um pouco, no aspecto da árvore. Aspecto da árvore, não vou lembrar agora qual árvore específica que é, mas diz que quando ela cresce, os próprios pássaros, comendo da sua folha, comendo dos seus frutos, e ao voarem, ali na hora que eles fazem as suas necessidades, saem sementes. E essas sementes vão crescendo em todos os lugares, vão frutificando, vão crescendo. Então eu quero dizer para você que se você for uma semente boa, você vai gerar fruto segundo a tua espécie. Mas para isso nós precisamos passar por alguns processos. Nós precisamos passar por alguns tratamentos para que nos tornamos semente boa. Às vezes a semente cai em terra árida, cai em terra seca. E aí o que fazer com ela? A palavra do Senhor é uma semente para nós. E aí eu quero dizer para você nesta noite, quero perguntar para você nesta noite, será que o seu coração tem sido terra fértil? Será que o seu coração tem sido terra árida? Será que o seu coração tem sido terra onde o que mais se tem é espinhos que sufocam toda a palavra que é liberada? Então, que nesta noite você venha entrar nesse ambiente espiritual, nesse aspecto espiritual, de que tipo de terra você é, que tipo de semente você é e que tipo de fruto você quer gerar, para que então a palavra venha adentrar no seu coração. Amém? Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Vou repetir: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por que Isaías 5:8 está dizendo assim? O Espírito Santo me conduziu a estar falando sobre isso, a questão da nossa história, a questão da nossa trajetória, dos nossos... Estou lendo um livro, terminei de ler o livro essa semana, chamado Poucos Dias, pastor Ezequiel da Videira. Um livro poderoso, onde fala o que você tem feito nos poucos dias que te resta da sua vida. Por quê? A Gláucia falou aqui sobre a questão de você ser influenciado para você poder influenciar. Então, nesses poucos dias, pelo que você está sendo influenciado? E de que forma você está tentando influenciar as pessoas? Será que você está sendo influenciado por coisas boas e então expressando coisas boas para influenciar as vidas que fazem parte do seu relacionamento? Ou você está sendo influenciado, bombardeado por coisas ruins e as pessoas que fazem parte do seu relacionamento automaticamente também são influenciados por essas coisas ruins? Então, Isaías está dizendo aqui disso, que ele preparou um caminho, ele já escreveu a nossa história. No livro fala que foi algo que me pegou muito íntimo no meu interior, é que ele fala assim: o nosso futuro para Deus já é passado. E quando eu li isso, eu falei: meu Deus, como isso? Como que o meu futuro para Deus pode ser passado?
E aí o Espírito Santo me tocou e falou: porque Ele já escreveu a sua história antes da fundação do mundo. Ele já escreveu a tua vida de vitória antes da fundação do mundo. Ele já tinha sonhado com você antes da fundação do mundo. E todas as coisas já estão preparadas para você ser vencedor. Para você conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Para conquistar aquilo que o Senhor já reservou para você. Mas, diante de algumas atitudes, diante de algumas circunstâncias, nós não vivemos os sonhos de Deus. Nós não vivemos o caminho que Deus escolheu para nós. Por isso que Isaías está dizendo isso, que os caminhos deles, que os pensamentos deles são melhores do que os nossos. Nós não sabemos direito nem o que havemos de pedir, nem o que precisamos, mas Ele sabe todas as coisas. Ele diz também que os caminhos dele é melhor do que o meu. E aí chega a interpretação do quê? Ele só pode saber, entender que os caminhos deles é melhor do que o meu, porque Ele já escreveu. Ele já sabe como vai ser o meu dia de amanhã. Por isso que Ele diz: não se preocupeis com o que haver de comer e vestir, mas buscai primeiro a mim, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se perturbeis com o dia de amanhã, porque basta o seu dia o próprio mal. Então você não sabe ainda o que vai acontecer amanhã, mas Ele já sabe. E se você se colocar na brecha, eu quero dizer para você que o seu dia de amanhã vai ser próximo, vai ser feliz, vai ser sarado, vai ser curado diante da presença dEle. Mas nós, como seres humanos naturais, nós não colocamos essa expectativa, essa percepção de vida no Senhor. Nós queremos sempre conquistar algo pelas nossas forças, queremos sempre conquistar algo na dependência nossa e não na dependência do Senhor. Mas eu quero dizer que para uma semente boa dar grandes frutos, ela precisa viver na dependência de Deus. A semente que tenta por si só sobreviver, ela não consegue dar bons frutos. Porque a semente, ela tem um aspecto, e é isso que eu quero falar mais hoje. A semente, ela tem um aspecto que para ela dar fruto, ela precisa morrer. A semente, ela precisa morrer para que gere nela vida. A vida da semente não está na casca. A vida da semente está no interior. Eu quero dizer para você que você é a semente e a vida está dentro de você. Só que o que é o seu exterior? O que é a casca? É os nossos egos, as nossas emoções, as nossas vontades, a nossa justiça própria. Tudo isso é a casca que não deixa a gente morrer para que a vida venha a ser expressada. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas ele só pode ser expressado a partir do momento que nós morrermos para a nossa vida, para que então ele venha viver e dar muitos frutos. E nesses dias, o aspecto que nós vemos mais difícil na nossa geração é esse consentimento de morrer. O âmbito mais difícil que nós temos vivido é a expectativa de morrer. Mas eu quero dizer para você, irmão, que você a cada dia está morrendo. Se você não teve essa revelação ainda, eu quero dizer para você que a cada dia você está morrendo. Porque nós simplesmente nascemos. E a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos diminuindo o nosso tempo de vida. E aí a pergunta é: o que você tem feito nos poucos dias da sua vida? Quero dizer para você, se Deus escreveu uma história para você de 70 anos, a partir do momento que você fez 1 ano de idade, você já diminuiu 1 ano. E o que você fez na sua vida? A partir do momento que você está caminhando com Cristo, o que você tem feito dos seus dias? Para que você tem dado as horas do seu dia? O que você tem assistido na hora dos seus dias? No que você tem se deleitado nas horas dos seus dias? Eu quero dizer para você que isso que você se alimenta é o que vai gerar dentro de você, se você quer viver ou se você quer morrer. Muitas coisas mundanas têm a gerar em nós vida. Muitas coisas mundanas têm a gerar no nosso interior vida. Tem em gerar em nós prazeres, deleites. Mas tudo isso eu quero dizer para você que é concupiscência da carne, porque tudo nesse mundo há de passar, mas a palavra dele que há de entrar no seu coração, essa não vai passar.
Essa é a que vai subsistir e que vai prevalecer na sua vida e que vai te levar para a vida eterna. Então, eu quero dizer para você nesta noite, cutuca seu irmão aí do lado. Está pronto para morrer? Está pronto para que essa casca venha a sair? Porque a essência da semente está na vida, está no seu interior. E a casca é como se fosse algo que impede que a vida flua. Irmãos, eu não sou agricultor, mas li um pouco sobre isso. Quando você joga uma semente na terra, você aduba a terra, quando você joga uma semente na terra, ela não cresce instantaneamente. Há um processo. É preciso um pouco de sol, é preciso um pouco de chuva, é preciso de um tempo para que ela morra, para que então comece a dar vida e essa vida começa a fluir. Mas eu quero dizer também que ela precisa ser regada, e o que rega a nossa vida hoje é as águas do Espírito Santo. Nós precisamos permitir que as águas do rio do Senhor venham permear a semente que é a nossa vida, para que gere em nós vida e vida em abundância. Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! O que você tem pensado sobre você? Analisa. O que você tem sonhado para você? O que você tem trilhado para você como caminho e objetivo de vida? Tá bom? Tá legal? Quero dizer para você que Deus tem além disso. Quero dizer que Deus tem algo melhor para você. Mas eu quero dizer para você também que você está preparado para um dia, se Deus falar para você que o sonho que você tem, os planos que você tem, não é esse que Ele tem para a sua vida? Você está disposto um dia ao Senhor chegar para você, não é para você casar agora, porque eu quero ter um tempo mais oportuno de relacionamento contigo, intimidade contigo. Você está preparado? Se Deus falar para você, não é o momento agora de você talvez ter filhos, e aí então você chegar e falar: não, Senhor, mas eu quero ter filho. Deus chegar para você e falar assim: não é o momento agora de você entrar na faculdade, porque você vai acabar esquecendo de mim, vai acabar sendo muito intenso na sua faculdade e não vai me buscar mais intimidade. Você está preparado para ouvir isso do Senhor? Porque isto é os teus sonhos, é os teus planos. Mas eu quero dizer que Deus tem algo além para você. Mas William, eu vou ter que abdicar dos meus sonhos, abdicar dos meus planos? Não. Agora o seu Espírito Santo está me lembrando, por exemplo, de Abraão. Abraão tinha um sonho de ter um filho. Eu também. Meu filho está ali. Aleluia. Abraão tinha um sonho de ter um filho. E aí então, se passado um tempo, ele achou que já não ia acontecer mais, deu um jeitinho ali com a escrava, mas Deus falou: não é esse. O Espírito Santo está me falando aqui, eu não sei o que Deus quer falar com vocês, mas Deus está falando assim: os seus sonhos, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não precisa você tentar dar um jeitinho. Abraão, nem era sobre isso que eu ia falar. Abraão não estava crendo no Senhor que a promessa iria se cumprir, o sonho dele iria se realizar. E aí então ele dá um jeitinho com a escrava, com a serva, nasce Ismael. E aí então Abraão chega um tempo que ele está feliz, ele crê então que o sonho dele é realizado ali no nascimento de Ismael. E aí Deus vem e fala com ele: está enganado, esse não é o filho que eu te prometi. Esse é o filho do teu jeito. Esse é o filho da força do teu braço. Esse é o filho da tua justiça. Mas o que eu te prometi, eu hei de cumprir. Eu hei de fazer. E aquilo que eu prometi é a minha justiça, e essa permanecerá para sempre. Então, quando nós tentamos dar um jeitinho, quando nós impedimos com os nossos jeitinhos de morrer, da semente gerar vida, o que acontece? Nós não trilhamos o caminho certo de Deus. Quando nós tentamos dar um jeitinho para ajudar a Deus, Abraão tentou ajudar a Deus. Deus falou:
Não é isso. Espera mais um pouco. Por que Abraão tomou essa atitude? Porque Abraão, ele achou que ele já estava ficando muito velho, a sua mulher era estéril, então não tinha mais jeito. Deus se esqueceu de mim, Deus não lembra mais da promessa que Ele me fez, Deus não lembra mais dos meus sonhos. Então, como está chegando os dias da minha velhice, como está afindando os meus poucos dias, então eu vou dar um jeitinho. Não tem mais jeito. A mulher dele, então, permite que ele se deita com a serva e vai lá e tem Ismael. E aí Deus fala: tá errado. Tá errado. Não foi essa a história que eu escrevi para você antes da fundação do mundo. A história que eu escrevi para você antes da fundação do mundo é que eu ia realizar um milagre e eu ia fazer de ti uma grande nação e te daria um filho no momento em que você não esperava, no momento em que você achava que não tinha mais jeito. A sua mulher até deu risada quando eu dei a promessa, mas eu quero dizer para você que Ismael não é o filho da promessa, não é o filho da realização do teu sonho. O filho da realização do seu sonho ainda há de vir. Eu quero dizer para você, se você está dando um jeitinho para conquistar algo, pare com isso. Se você está agora tentando fazer algo que não é lícito para construir os teus sonhos, Deus está falando para você: para agora. Porque isso não é de Deus. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você vai durar para a eternidade, porque Ele já escreveu, está escrito e há de se cumprir. Não queira precipitar, não queira dar um jeitinho. Então Abraão espera em Deus por mais um tempo. Então é chegado um tempo em que sua mulher, que era estéril, concebe um filho. E aí então, imagine ali Deus falando com Abraão: agora Isaac nasceu. Chega um momento então que eu quero falar dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus objetivos. Isso aponta o quê? Para você morrer, deixar a casca podre sair para que gere vida. Mas às vezes é muito difícil nós entregar os nossos sonhos diante de Deus. Às vezes é muito difícil entregar os nossos propósitos diante de Deus. Por quê? A gente tem medo de não alcançar aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. O ser humano natural, ele quer satisfazer simplesmente a sua vontade e não a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você que bem-aventurados os jovens que se colocam na brecha, na disposição de Deus para viver na dependência e viverá o melhor de Deus nessa terra. Quando você abdicar dos teus sonhos, Deus vai cumprir os teus sonhos. Quando os teus sonhos não te consumir a ponto de você se esquecer de Deus, Deus vai realizar o teu sonho. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, então, é chegado o momento que Deus chega para Abraão: Abraão, eu quero o teu sonho. Abraão, eu quero aquilo que eu te prometi. Eu quero o teu filho Isaac. Eu quero aquilo que você tanto sonhou, eu quero que você me entregue diante do altar. Abraão foi reconhecido como um pai da fé porque ele não criou dúvida no teu coração. Abraão, então, se é isso que o Senhor quer, Deus, eu vou te entregar. Abraão então sobe no Monte Moriá. Cadê a célula Moriá? Tá aí? Aleluia. Abraão então sobe no Monte Moriá para sacrificar os teus sonhos. Isaac representa aqui o sonho de cada um, a história de cada um. Abraão então sobe para sacrificar Isaac. E quando Deus olha no coração de Abraão e vê essa atitude, Ele fala: eu sei que tu és fiel. Eu sei que você é capaz de entregar o teu sonho nas minhas mãos. E por causa disso, agora eu te faço uma grande nação. Não precisará agora matar os teus sonhos, porque eu já provi o cordeiro. Eu quero dizer para você que quando Deus vê no seu coração que você está disposto a abrir mão dos teus sonhos para viver uma vida intensa com Ele, é aí onde Ele realiza os teus sonhos. É aí onde Ele completa a obra, porque Ele está vendo no teu coração que nada te prende, que nada te influencia para as coisas erradas, que você está realmente voltado para as coisas dEle, e aí Ele começa a alinhar e a ajustar as coisas para que nós possamos viver o melhor de Deus. Então, que nós venhamos ter essa percepção de morrer, deixar
a vida que está dentro de nós. A vida que está dentro de nós é o Espírito Santo. Eu quero te dar, para mim é uma boa notícia, mas talvez para alguns é uma má notícia. Eu quero dizer para você que você já morreu. A sua vida não pertence mais para você. Você que é selado e é batizado com o Espírito Santo habita dentro de você. E a vida que a palavra de Deus fala, que está dentro de você, não é mais a sua, é do Espírito Santo de Deus. Então as suas vontades, emoções, sentimentos bloqueia a ação do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo gerar vida dentro de você. Amém? Romanos 8:21 diz assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na mesma esperança que toda criatura será liberta da servidão da corrupção. Em Gálatas 6:8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Nós estamos falando aqui de semear e ceifar. Quer dizer o quê? Se você semear os frutos da carne, você vai colher corrupção. Agora, se você semear os frutos do Espírito, você vai colher o direito da vida eterna. Quero dizer para você, você decide hoje que tipo de semente você vai semear, que tipo de semente você quer ser diante de Deus. Não é Daniel. Gálatas, tá errado aí. 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, repita comigo, tá aí no livro: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Agora eu concluo, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que tipo de semente você quer ser? A semente que vai gerar frutos bons ou semente que vai gerar os frutos da carne? Nós vimos aqui que muitos frutos são frutos da carne. Tudo isso nos leva ao que não permite que nós geramos a vida de Deus no nosso interior. E eu quero declarar aqui nesta noite que nenhuma dessas concupiscências da carne terão poder sobre a sua vida, amém? Olhe para o seu irmão e fala assim: se liberte disso. Quem crê que foi liberto diz amém. Quem crê essa realidade diz amém. Quem quer viver essa realidade dê glória a Deus. Aleluias. Porque Romanos 8:26, aleluias. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Parar um pouco aqui. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O que o escritor aqui, Paulo, está dizendo? Que nós temos essa fraqueza sim, que nós temos essa debilidade como ser humano, a natureza pecaminosa, de ser inclinados a toda essa parte de corrupção, a toda essa parte de viver nos prazeres da carne. Mas ele também está dizendo, aquele que morre e deixa o Espírito gerar vida dentro de você, o Espírito Santo vai te ajudar a capacitar para passar por cada fraqueza, por cada situação dessa. Mas eu quero dizer que para você que ainda não conseguiu vencer estas áreas da corrupção da carne, eu quero dizer para você, porque você não morreu. Eu quero dizer que é porque você não deixou a casca podre para que a vida do Espírito Santo venha gerar dentro de você. Porque quando nós deixamos, nós permitimos, eu sempre falo aqui, você não comete mais pecado porque é pecado. Você agora entendeu que você ama a Cristo e você não vai mais se corromper com os desejos da carne.
Não é mais porque não pode, mas porque agora você ama. Eu quero dizer para você, nós cantamos aqui, louvor Abba, filhinho amado, papaizinho querido. Aleluias. Eu quero dizer para você, irmãos, eu coloquei no grupo esses dias, profunda revelação, que nós entendemos nesse dia que tem despertado a alguns jovens, por isso, que eu até costumo falar assim, que é um segredinho. Por que você vê alguns jovens tão radicais, tão intensos, e outros ainda não? Eu quero dizer para você, que não descobriram ainda que são amados de Deus. E a frase foi assim: à medida que você reconhece, tem a revelação de quão amado você é, mais você passa a amar a Ele. Esse é o grande segredo. Quanto mais amado você se sente de Deus, mais você passa a amar Ele. Simples. Aqui, graças a Deus, ninguém acho que não tem ninguém, só o Sandro e a Glaucia que é casado, e eu aqui, acho que só, né? Mas nós podemos compartilhar essa experiência dentro de um relacionamento. Quanto mais eu me sinto amado pela minha esposa, mais eu a amo. E o que falta para nós é ter essa percepção. Aleluia. De quanto mais nós nos sentimos amados dele, mais nós temos a revelação de quem nós somos, o que ele fez por nós, e mais nós desejamos morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para que ele venha prevalecer sobre nós. Aí nós passamos a contemplá-lo, nós passamos a amá-lo de uma forma radical e intensa, onde nós paramos, damos prioridade para todas as coisas do reino, em vez de dar prioridade para as coisas das nossas vidas naturais. Nós deixamos de nos preocupar com o que havemos de comer, de beber e vestir, porque nossa vontade, nosso desejo, que consome nosso interior, é sempre fazer a vontade dele, e automaticamente ele recompensa, ele supre todas as nossas necessidades. Concluindo, ele ainda fala assim: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que come e bebe de Deus, aquele que tem sede e fome de Deus, ele vai alcançar a vida eterna, ele vai alcançar o reino. E a nossa visão aqui da nossa igreja é o quê? É edificar igreja de vencedores, igreja que é onde vidas irão alcançar o reino. Nós não nos conformamos somente com a salvação. Vocês são salvos, mas eu não me conformo somente com a minha salvação. Eu quero buscar o reino, e para buscar o reino eu preciso ser transformado de glória em glória. Então, que nós venhamos agora, neste momento, ter essa percepção. Quem aqui quer estar firme na presença do Senhor, diz amém. Quem aqui deseja morrer para suas vontades, diz amém. Amém. Eu quero dizer para você, quando você diz amém, você não está concordando comigo não. Você está concordando com Deus. Você está dizendo, assim seja. Não podemos somente expressar as palavras de boca para fora, mas as palavras têm que sair do íntimo do teu coração, porque ela se torna verdade. E isso, você começará a expressar essa verdade do seu coração.